noite. Boa noite. Eu pensei que você queria que eu falasse sobre a beleza do Paulo Nunes. Eu já descrevi muito ao longo Não, do isso vamos pular. Felipe, saudades do amigo, um abraço para um abraço pro Conrado e uma saudação muito especial para o Alex, que está se integrando ao nosso time. É a primeira vez que a gente transmite muito jogo do Alex, muito gol do Alex, também. muito lançamento bonito do Alex. Que ele seja muito feliz na nossa equipe aqui do Sport TV, sobretudo aí do Troca de Passes. Paulo Nunes, Lédio Carmona, e a gente acompanhou um jogo muito movimentado, muito interessante, né, do ponto de vista técnico, tático. Depois de um começo ruim, de muita falta, de muita bola parada, o jogo foi pegando. Palmeiras não jogou mal, jogou bem, poderia ter saído aqui com mais do que um gol que ele fez só nos acréscimos aqui no finalzinho, no último minuto, né? E o Fluminense foi, como disse o Gustavo Gomes, foi certeiro, né? O Fluminense, nas poucas boas jogadas que fez, acabou fazendo os gols. Foi efetivo, né? Foi efetivo, boa palavra. Foi boa. Efetivo. O Gustavo Gomes usou contundente. Contundente, também é boa, também serve. Boa também. Primeiro, um abraço, né, a todos da mesa, Felipe, Conrado. Alex, cuidado aí que só tem traíra na mesa, viu? Seja bem-vindo à casa, mas com o olho aberto. Menos. Sobre o jogo, Milton, eu acho que teve vários momentos, né, das equipes, né? Teve momentos melhores para o Fluminense, teve momentos ótimos do Palmeiras, especialmente da metade do primeiro tempo até o final. Acredito que o Palmeiras soube neutralizar algumas jogadas, principalmente o John Arias, né, que vinha desequilibrando no setor ofensivo do Fluminense. O Fluminense conseguia construir melhor as suas jogadas. O Palmeiras teve muitas dificuldades, né? As duas equipes veio com os meio-campistas, todos reserva. Então foi dificuldades para as duas equipes. Nessa dificuldade, o Fluminense teve menos dificuldade. Então conseguiu construir melhor no começo do jogo. Depois o Palmeiras entendeu melhor o jogo, achando que o jogo era melhor pelos lados, né? A bola passava pouco pelo meio campo do Palmeiras. Então começou a entrar o Luiz Guilherme pelo lado direito e principalmente o Breno Lopes. O Breno Lopes, o Endrick e principalmente o John no meio campo conseguiram revitalizar o Palmeiras no primeiro tempo. Eu achei o jogo, primeiro, boa noite, seja bem-vindo, Alex, uma das melhores entrevistas que já tivemos no futebol brasileiro, sempre boas entrevistas, além de ser um ótimo jogador, ter sido um ótimo jogador. E agora vamos ter ótimos comentários. Abraço pro Felipe Diniz, fantasiado aí de omelete. O Alex, Conrado Santana. O Alex, ele falou pra mim quando eu cheguei, disse que as minhas entrevistas eram as melhores. Mas olha só, o jogo foi legal, gente. Olha, dois times mistos em campo. A gente sempre acha dois times mistos, né? O jogo não vai ser tão bom, mas foi legal. Agora, eu achei que a derrota foi injusta para o Palmeiras. Não tem justiça também no futebol, mas acho que o Palmeiras fez um bom jogo. E se você olhar as duas escalações, o Palmeiras não tinha nem o meio-campo, nem o ataque. Não jogou. Zé Rafael não jogou Menino, só entrou no segundo tempo. Não jogou Veiga, não estava nem no banco. Não jogou Rony, não jogou Dudu e não jogou Arthur, que entrou no segundo tempo. Basicamente do que a gente chama de titular do Palmeiras, jogou o Everton. Exatamente. Começaram jogando, né? O Everton e o Gustavo Gomes. Né? O Fluminense ainda tinha Marcelo, que faz uma diferença incrível, é um mágico, um artista em campo. O Arias jogando muito bem, é titular. Cano estava em campo. John Kennedy é um jogador que o Diniz aposta muito nele. Fábio, Samuel Xavier. Samuel Xavier estava em campo. Enfim, eu acho que o Fluminense estava, apesar de ser um time misto, estava mais inteiro que o Palmeiras. Mas assim mesmo, o Palmeiras conseguiu equilibrar um jogo e principalmente no primeiro tempo foi melhor que o Fluminense. A partir dos 15, 20 minutos. Tanto que, como disse o Gustavo Gomes, ele fez uma entrevista muito sóbria no final. O Palmeiras terminou o primeiro tempo, se eu não estou enganado, com 7 finalizações. Sim. E com certeza o Fluminense com uma, que foi do lance do pênalti. No segundo tempo, o Fluminense se equilibrou um pouco melhor, fez substituições, se equilibrou um pouco mais, conseguiu brecar pelo menos nos 20 primeiros minutos as jogadas ofensivas do Palmeiras, fez o segundo gol com o John Kennedy, que fez um bom jogo também, mais uma jogada do Arias, roubando uma bola do Jailson na frente, e aí assim mesmo o Palmeiras botou os titulares, entrou o Rony, o Rony entrou, então o Arthur, Rony, Menino e o Arthur. E aí Mike, né? Mike entrou, o Palmeiras foi para cima, de novo fez pressão, mas aí apareceu outro elemento, Fábio, fazendo grandes defesas. Enfim, o Gustavo Gomes ainda fez o gol no final, mas não foi suficiente. O Fluminense foi contundente. E do lado do Palmeiras, você conta menos jogadores que tiveram partidas acima da média, como é o caso do Breno Lopes, que fez um primeiro tempo espetacular, no segundo já nem tanto, né? Eu acho que passa muito pela parte técnica, né? Pela exuberância de alguns jogadores do Fluminense no jogo de hoje. Exatamente. E o Fluminense, se você for fazer uma transição para a Libertadores, o Fluminense vai jogar primeiro na Libertadores, vai jogar na terça.
E o Fluminense não ganhou na ida, ele empatou. Ele tem que ganhar. E ele botou mais titulares em campo que o Palmeiras. Que joga por um empate na que quarta. joga né? com o empate na quarta, num jogo que vai ter um dia a mais de descanso. E o Palmeiras poupou muito mais do que o Fluminense, apesar de fundamental. Principalmente, eu acho que, se você olhar o desenho dos 2 gols, John Arias. Ô Milton, você citou aí alguns jogadores do lado do Fluminense que fizeram diferença técnica e você citou quase todos os titulares, né? Com exceção do John Kennedy, que é um menino que entra com bastante frequência. O que o torcedor do Fluminense vira e mexe se pergunta qual será a reserva de fôlego que o Fluminense terá para o longo da temporada e até o final do Campeonato Brasileiro, porque muitas vezes quando o Fluminense poupava os seus principais jogadores tinha muita dificuldade. E hoje, por exemplo, no time titular foram 3 reforços que foram trazidos nessa janela, né? O Marlon, o Danielzinho e o Léo Fernandes. Queria que vocês falassem especificamente sobre esses 3. Exatamente. Queria que vocês falassem especificamente sobre esses 3. Vocês acham que são acréscimos importantes aí que o Fernando Diniz pode contar com mais frequência, sem perder tanta qualidade no campo? Paulo, Lédio e Milton. Eu acho que dos 3, o que mais me chamou a atenção foi o Marlon. O Marlon teve uma o Marlon atuação... é um jogador que chega, pode ser até titular. Exatamente, ele fez uma grande atuação, né, marcando muito bem, né, o sistema ofensivo do Palmeiras. Saiu contundido, né? Saiu machucado. O Danielzinho também se apresentou muito bem, tem uma dinâmica boa. Eu acho que o Fernando Diniz vai gostar porque ele é rápido, ele é inteligente, ele sai muito. E já jogou no Fluminense, ele conhece o clube. Exato. E assim, o que menos jogou, mas o Lédio já explicou muito, foi o Léo Fernandes, que ainda está se adaptando, né? Aquilo que o Fluminense Mas pensa. é bom jogador, um jogador muito técnico, mas está se adaptando, é um pouco lento. Eu acho que ele pode tirar. O Fluminense ainda trouxe de volta o Johnny Gonzalez, que estava no banco hoje, acabou não entrando. Respondendo de forma mais direta a pergunta do Diniz, acho que o Fluminense incorporou mais o elenco. Sim. Pensando no resto da temporada. Ele trouxe bons jogadores, não tem muito dinheiro, mas conseguiu trazer bons jogadores e dar mais alternativas para o Fernando Diniz. Isso aí vai ficar mais claro com o decorrer dos meses que faltam até o fim do ano. E a molecada, Lédio, porque a gente fala muito da base do Palmeiras, né? Que é uma base que está levantando troféu atrás de troféu, em todas as categorias, até o sub-20. E esses meninos têm entrado com frequência, têm ganhado cancha, né? Hoje, por exemplo, o Vanderlan, o Luiz Guilherme, o John, o Hendrick, mais uma vez. Esses meninos eles estão sentindo o peso do profissional ou eles estão lidando bem com isso e fazendo bons jogos, uns mais que outros? Como é que vocês estão avaliando esses meninos aí nessa sequência que eles estão ganhando no Palmeiras, às vezes como titular, outras entrando no decorrer das partidas? Eu acho que o Luiz Guilherme hoje foi o 11º jogo dele. Ele começou bem o jogo, depois ele caiu de produção. O Breno Lopes foi mais efetivo. O Hendrick ainda oscila muito, em alguns momentos ele vai bem, às vezes ele some, saiu chateado do jogo. Dos garotos, hoje o melhor foi o Vanderlan. Acho que o Vanderlan fez um bom jogo. John também, no primeiro tempo. Pelo lado esquerdo, John no primeiro tempo. No segundo tempo ele se machucou. Exato. Jogou meio que no sacrifício na reta final do segundo tempo. Mas esse é um jogador... Me parece que ele já está um pouco mais avançado em relação ao, por exemplo, até o próprio Hendrick. Ele é um jogador que me parece ele está mais inteiro psicologicamente para essa reta final de temporada do John do que o próprio Hendrick. Não estou dizendo que o Hendrick joga menos que o John. O Hendrick é melhor que o John, mas o John tem parece 20 mais ou 17, né, Lédio? Exatamente. Ele me parece mais inteiro. Bom detalhe, Conrado. E eu acho que o Abel está apostando mais nele do que no próprio Hendrick nesse momento. E é natural, né? Foi o Conrado que falou, né? 17 anos, está se desenvolvendo ainda, né? Está tentando se adaptar até o próprio esquema do Abel. Tem uma coisa que me chama a atenção. Sem contar, né, Paulo, ainda falando do Hendrick, da pressão que ele deve estar recebendo. Lógico, ele é um jogador que já foi vendido para o Real Madrid por uma bala de dinheiro, né? E que ninguém quer saber. Entendeu? Se ele está rendendo. E todo mundo quer que ele jogue toda a partida como se fosse titular do Real Madrid, né? Como ele jogasse nas categorias de base. Na base, é muito diferente. Esse peso para um garoto de 17 anos atrapalha muito. Você pode ver nos posicionamentos dele. Às vezes ele, como o Led falou, e é normal ele oscilar, como outros garotos também oscilam, só que no posicionamento dele dentro da área, às vezes ele está muito fora da área. Às vezes ele recebe a bola que tem que passar, ele quer o drible. Então isso é normal, é natural. Agora, tem que estar a cabeça boa, né? Quem está do lado dele, trabalhar bem isso. E o jogo é pesado para ele, né? O Marlon deu uma cotovelada nele no primeiro tempo. Não deu nem amarelo. No começo. Pro Marlon. Agora, o Vanderlan vai ser um baita lateral. Vai. É um jogador com muita personalidade, muito potencial técnico. Eu acho que esse jogador vai
Luiz Guilherme vai entregar. também. Luiz Guilherme também, Gostei mas esse muito. ainda está muito no início ainda. Mas você vê gostei. que o Abel está bancando ele. 11 jogos já como no time principal. Exatamente. E hoje começando de saída. Assim como vocês são baitas comentaristas, viu? Lédio Carmona, o intrépido Paulo Nunes e o Miltaço, que dispensa comentários. Valeu, pessoal. Obrigado pela participação aqui no Troca de Passes. Bom descanso para os três, hein? Valeu. Vou para casa comer um omelete, hein? Ai, não. Vem com essa. Onde eu fui amarrar meu Vem com esse burrinho, papo, não. Cuidado, Alex. Cuidado, Alex. Tchau. Chega de besteira por aqui. Vamos continuar o papo aqui com o Alex e com o Conrado Santana agora para continuar falando desse jogo entre Fluminense e Palmeiras. Porque, como eles ressaltaram ali, né, Alex, eles estavam falando sobre o Endrick. Você já teve 17 anos, faz tempo, mas você já teve 17 anos. E foi um jogador também promissor ali, muita gente apostava em você no começo, no Guarani. Como é que é essa transição, né? Você subiu pro profissional um pouco mais tarde, né, que eu me lembro. Mas, assim, a transição é difícil, jogar no profissional, a subida... Qual é a carga que um jogador jovem carrega quando começa a sua carreira no profissional? Bom, Milton, Lédio, nosso querido lindo, Paulo Nunes, obrigado. Cara, o jovem é o seguinte, poxa, eu comecei a jogar praticamente futebol de campo com 17 anos. Só que desde os 7 aos 16 foi no futsal. Uhum. Então, dependendo do tempo que você é experimentado nisso, de que forma, você vai ter realmente um pouco mais de maturidade ou menos. Porém, chegada no profissional, cara, ela é muito diferente, né? Eu lembro muito bem que no Guarani eu assistia o profissional treinando, falava, Conrado, poxa vida, a hora que eu subir eu vou... Parece que é mais lento e, cara, a hora que você chega, questão de força, questão de malandragem, que o Led falou da cotovelada do Marlon. Então, tudo isso, eu acho que está trazendo um amadurecimento para ele, que é importantíssimo, cara. Porque ele está aprendendo realmente ali. Então, toda frustração não tem nada a ver com ele não ser capaz disso. Porque 17 anos é, sim, muito verde, gente. Por mais talento que se tenha, não é fácil. São raros os atletas que conseguem chegar nesse momento que o Palmeiras tem, ainda com um grande time bem estruturado, que normalmente ajuda, mas você percebe que o Endrick, ele está naquele momento, parece que deu uma destoadinha no time, às vezes... Para estar dentro da área, igual o Paulo Nunes falou, ele de repente acaba estando fora. Será que eu vou no pé? Será que eu vou no espaço? Mas isso tudo eu acho que está dentro do processo que ele tem que passar. Como eu subi estourando idade já com 21 anos, eu já subi tranquilo, assim, nesse sentido, você já sobe mais maduro, que faz parte. Ô Conrado, o Fernando Diniz com o Fluminense, né? A gente, tempos atrás, a gente percebia que era um time que amassava um pouco mais os adversários. Ultimamente tem tido um pouco mais de dificuldade. Tem os seus momentos, mas com menos regularidade, eu diria, né, de pressão no adversário, de chances criadas, aquele futebol muito ofensivo que a gente se acostumou a ver. Você consegue entender? Você vê um motivo para isso? É a temporada? São os adversários que estão entendendo melhor o jeito do Fluminense jogar e estão conseguindo se preparar melhor para as armadilhas aí do Fernando Diniz? Antes de você, Conrado, Abel Ferreira vai falar agora, daqui a pouco o Conrado responde a minha pergunta. Vamos ouvir o técnico do Palmeiras. Pergunta, tu já respondeste e vocês é que têm que avaliar, eu não cansei de falar sobre isso. Sobre a primeira pergunta que estavas a dizer, mas nós não jogámos bem, mas o Fluminense jogou melhor que nós, foi isso? Não. Então, as duas equipas? Eu acho que o jogo até começou intenso, o Fluminense entrou melhor no jogo, a pressionar, acabou por fazer um golo num penalti precedido de um ressalto em que nós estávamos em superioridade, quer num lançamento lateral, julgo eu. A minha equipa pressionou, chutou, chegou ao final da primeira parte, tínhamos 7 finalizações contra uma. No final do jogo, 18 remates contra 10, 8 cantos contra 0. O futebol é isto, tem ganhar e tem perder, e nós hoje perdemos, mas lutamos até ao fim. Infelizmente não conseguimos fazer, ou só fizemos apenas um gol. Tivemos o Lopes, que se aquela do Lopes, a grande defesa do Fábio, mete-nos no jogo outra vez. Mas futebol é isto, é dar os parabéns à equipa que aproveitou bem, que foi eficaz, aproveitou bem na segunda parte, fechou-se bem, transitou bem. E como te disse, acho que foi mais eficaz do que nós, tendo em conta os números de jogo, como te falei. Você acha que faltou uma pressão alta para sufocar sempre as bolas? Não, nós tentamos, sabemos que tem uma forma de jogar
que permite isso. Nós acabámos por recuperar uma ou outra bola, mas depois não fomos eficazes naquilo que tem a ver com a finalização. Se vocês repararem, nós fizemos 7 remates dentro da área, 7. Mas hoje não fomos eficazes. Acho que, sinceramente, hoje a diferença foi exatamente essa. O nosso adversário, basta olhar como foi o segundo golo do nosso adversário. Se puxares a fita atrás, o golo do adversário surge de um lançamento que é nosso, a bola está em nosso poder. Mas, como te disse, vocês têm que, ou nós temos que chegar ao final e que conta é o resultado. Dá os parabéns ao nosso adversário, ganhou e ponto. Em relação ao árbitro, vocês têm tempo suficiente para falar sobre isso. Não achei minimamente justa a expulsão do João, tendo em conta que 10 minutos antes o Diniz protestou tanto ou mais que o João, mas o árbitro é que sabe, são decisões e o árbitro é que sabe. Boa noite, Abel. Tudo bem? Paulo Massini por aqui. Abel, eu sei que quando as coisas vão mal, você diz para os seus jogadores e diz publicamente, deixem o externo de lado, né? Só que quem está do lado de cá, a gente trabalha com esse externo, né? São pessoas que apoiam o nosso trabalho e têm perguntas a fazer. E vocês ganham dinheiro por isso, não é? Sim, é justo. É uma troca. É uma troca. E eu queria te fazer hoje 2 perguntas, se você me permite. Se você acha que tem uma diferença muito grande entre o elenco do Palmeiras, quando você precisa trocar os jogadores que entram, e não é nem análise técnica, é questão de idade, questão de falta de ritmo de jogo. Eu queria saber a sua análise a respeito dessa diferença. E a segunda, Abel, o ano que vem tem Copa América, Olimpíada, 5 datas FIFA, tá? E as nossas jabuticabas continuam, estadual, vai continuar tudo a mesma coisa. Você acha que é possível levar uma temporada o ano que vem com um elenco tão mais curto como você gosta de trabalhar? Treinador, eu tenho 44 anos, estou há 6 anos no futebol de mais alto nível e sei o que eu era há 6 anos atrás e sei o que eu sou hoje. Eu há 6 anos atrás tinha o potencial que tenho hoje. E depois é uma questão de trabalhar e de seguir e dar oportunidade e me deixarem treinar equipas como foi o Braga, que fiz um bom trabalho, depois fui para o PAOK, que fiz um bom trabalho, vim para o Palmeiras, um clube de top, que luta por títulos e estou a fazer o meu trabalho. Os jogadores têm que fazer todo esse processo, não é? E nós sabemos os riscos que estamos a correr, não é nada de novo. E basta, vocês são inteligentes, nós somos uma equipa, como te disse, jovem, e quando estamos todos juntos temos tempo para preparar os nossos jogos, não temos só 2 dias para vir aqui jogar contra o Fluminense e temos que fazer gestão de energia para jogar na máxima força. O resto, vocês, não te vou estar a responder, vou deixar que vocês exerçam a vossa opinião, que assim tem mais conteúdo para dizer, e como tu és inteligente, os meus jogadores, os que eu tenho, são os melhores, porque são os que eu tenho, são os meus jogadores. Abel, aqui, Lucas Mol, da Rádio Web Bate Fundo Esportivo. A primeira pergunta, eu queria que você comentasse, o Globo Esporte falou aqui, que o seu auxiliar, quando ele sai, ele fala, hoje está condicionado. Não sei se você conversou com ele e o que ele falou para você. Eu queria que você falasse sobre isso. E outra pergunta é sobre, principalmente, o segundo gol, e você até comentou que a bola estava no controle de vocês, né? E foi um erro, se eu não me engano, do Jailson, e muitos torcedores reclamaram sobre a falta de regularidade do Jailson e pedindo a entrada do Fabinho, acabou que ele não entrou. Queria que você comentasse também sobre essa questão da volância do Palmeiras, por favor. O erro é meu. Os erros que acontecem dentro de campo são meus. O culpado sou eu que escolho os jogadores, sou eu que os meto, sou eu que tiro. Portanto, a responsabilidade é minha. Em relação à primeira pergunta, tinha muito para falar. As imagens são evidentes, não sei se vocês mostraram. Já respondi aqui ao teu colega. Por isso é que o João... É melhor estar calado, porque... eu sei o país onde estou e não quero falar mais nada, está bem? Abel, Band News do Rio e do Jornal Record de Portugal. Queria te fazer a seguinte pergunta. O Botafogo hoje tem uma diferença pontual para o segundo colocado, no caso o Flamengo, bem significativa. E existe sempre aquela colocação de que o Campeonato Brasileiro é um campeonato de muito equilíbrio. O Botafogo está um pouco fora da curva dentro desse equilíbrio do Campeonato Brasileiro, que você conhece tão bem, que já disputou, é o teu 4º campeonato que você está disputando no Brasileiro.
está um pouco fora da curva o Botafogo e ainda é fácil, ou ainda é possível, a gente está quase na metade do campeonato, chegar até o Botafogo? Já falei sobre isso. Eu acho que o Botafogo tem toda a vantagem para ser campeão. Já disse isso até acho que foi depois deles, da forma como eles nos ganharam em nossa casa. Não vamos ganhar sempre. Parabéns ao Botafogo, está muito forte, acho que tem tudo para ganhar. E já falei sobre isso, não vale a pena estar a repisar nisso. Acho que já falei sobre isso. Boa noite, Abel. Guilherme Gonçalves, do Litoral News. Próximo meio de semana, o time do Palmeiras tem um jogo decisivo para a temporada, busca pelo título da Libertadores. E hoje o senhor falou sobre detalhes que acabaram fazendo com que o Palmeiras não vencesse e o Fluminense vencesse. Como acertar esses detalhes, esses trabalhos, junto com o elenco, os jogadores que ficaram em São Paulo, os que entraram na segunda etapa, e o grupo como todos que entraram hoje, que pode ser aproveitado? É muito simples, é aquilo que eu melhor sei fazer, é com dedicação, com trabalho, ajudar os meus jogadores a crescer. Isso é o que eu sei, fazer, não sei fazer. É o único segredo que eu conheço, não conheço outro, é trabalhar com afinco, ajudar os nossos jogadores a crescer. E pronto, eu sei o que é que nós fizemos aqui, como te disse, foi pena, acho que o resultado não traduz o que nós produzimos, mas no final o que conta é quem faz mais golos, e o nosso adversário aproveitou bem tudo o que nós lhe demos, e parabéns ao Fluminense que ganhou o jogo. Obrigado. Tá aí a entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira, falando sobre essa vitória do Fluminense sobre o Palmeiras 2-1 no Maracanã. Uma boa entrevista, né? Uma entrevista muito consciente do Abel, né, reconhecendo o jogo bom que o Palmeiras fez. Ele diz que para ele o Palmeiras merecia sorte melhor, né? Lédio também concordou com o Abel, também disse isso no comentário. Mas eu tinha perguntado para o Conrado, antes da gente falar um pouco mais sobre a coletiva do Abel, sobre o Fluminense, Conrado, sobre a questão da regularidade ofensiva, né? O quanto que o Fluminense amassava os adversários e hoje consegue fazer ainda, mas com um pouco menos de frequência. Você vê uma explicação para isso? Você tinha citado alguns, né? Eu vejo um pouco de tudo. Primeiro, lá no começo, quando o Fluminense caiu bastante, para mim, as lesões foram, assim, super importantes. Alexander, Keno, aí o Marcelo, foi todo um lado esquerdo. E aí o time, obviamente, cai, né? O Fluminense não tem um super elenco. Perde jogadores importantes e cai. E aí, nisso, vai minando a confiança, que é um pilar do trabalho do Fernando Diniz. Ele fala muito sobre isso, né? Da confiança, de dar coragem, de querer jogar. Quando você começa a errar, a perder, não está dando certo, isso é um jogo muito corajoso, né? Eu acho que essa é a melhor palavra que define o estilo do Fernando Diniz. É um jogo muito corajoso. Então, quando as coisas não estão saindo, claro que vai minando essa confiança, essa coragem diminui. E é outro ponto que você falou também. Os adversários, está todo mundo estudando. Como é que para? Como é que faz isso? Então, acho que uma coisa juntou com a outra. E aí, concordo com você, tá melhorando, tá voltando aos poucos. Mas a gente tem que lembrar que é um Fluminense e Palmeiras. Até a gente falou ali antes, eu estava conversando com o Alex antes da gente entrar aqui, que às vezes o Diniz deixa a gente mal acostumado. Tá amassando o Flamengo, tá amassando o Palmeiras, a gente acha que tem que ser assim para sempre. Não tem como. É Fluminense e Palmeiras. O Palmeiras do baita técnico é o Abel Ferreira. Tem um outro time do outro lado, tem um outro técnico. Então é difícil. Então eu até concordo com o Lédio, né? Concordo com o Abel. Palmeiras merecia até sorte melhor no jogo de hoje. Mas é assim, quantas vezes o Fluminense já amassou e não conseguiu o resultado? O futebol tem disso. Antes do Alex, o Felipe Melo vai falar aqui também no Troca de Passes. Vamos acompanhar. Ele gritou, terça-feira é guerra. Terça-feira, de fato, é um jogo muito importante para nós, né? E o que aconteceu hoje realmente nos dá bastante confiança para entrarmos e lutarmos nessa guerra, né? Que a torcida tanto fala, né? E que de fato concordo em parte porque para vestir a camisa do Fluminense, não à toa somos considerados um time de guerreiro, né? Porque todo jogo para nós é de fato uma guerra. Mas na terça-feira, um jogo muito importante, né? Vai ser até o momento o jogo mais importante da temporada. E a gente vai, agora já com a cabeça voltada para esse jogo, já dormir pensando nesse jogo, a gente não tem tempo nem para comemorar uma vitória diante de um adversário fortíssimo, né? Para mim é difícil falar, né? Fiquei tanto tempo ali no Palmeiras, tenho tanto carinho pelo clube. Então, de fato, é muito importante uma vitória contra uma grande equipe como a equipe do Palmeiras. Felipe, qual a importância da torcida nessa campanha do Fluminense como mandante? Terça-feira, jogo importantíssimo, presença da torcida hoje, terça vai ter mais gente ainda. Qual a importância da torcida nos jogos do Fluminense em casa?
Bom, os números dizem realmente a grande importância que a torcida do Fluminense tem nesse nosso elenco, né? A gente em casa, nós temos conseguido o resultado, né? Eu lembro quando perdemos o primeiro jogo da final do campeonato estadual e no segundo jogo, por mais que estivéssemos que reverter um placar diante de uma grande equipe também, a torcida do Fluminense encheu o estádio e gritou os 90 minutos, né? E de fato isso mostra a confiança que eles têm no nosso elenco. E isso para nós é um combustível. Isso para nós é um combustível. A gente espera que o torcedor venha. Temos certeza que o torcedor do Fluminense vai encher o estádio, né? E vamos fazer de tudo para que essa classificação fique aqui. A gente sabe que é difícil, né? Já vai jogar contra uma equipe argentina. Mais uma vez, de fato, é um Brasil e Argentina. E é uma equipe muito bem treinada, né? O Milito está ali já tem 3 anos, uma equipe que já sabe o que vai fazer já de memória. Mas nós também somos uma equipe que almejamos grandes coisas para essa temporada, então a gente já, como eu te falei, não tem tempo para comemorar, vamos trabalhar bastante e com muita humildade a gente vai fazer com que, vamos tentar trazer esse resultado para casa. A importância dessa vitória contra o Palmeiras no momento em que o Fluminense assume hoje a 3ª colocação, ultrapassando o próprio Palmeiras no critério de desempate. Vitória. Claro que os dois times jogaram poupando alguns titulares importantes, o Palmeiras só entrou com 2 titulares em campo, o Fluminense tem 4 titulares, mas de qualquer maneira é a vitória que interessa, os 3 pontos que contam no Fluminense nessa ascensão que está no G4. Né? Bom, Palmeiras eu em 2018, quando estava no Palmeiras, nós ganhamos o Campeonato Brasileiro como equipe, a equipe que não jogava Libertadores. Então, assim como o Fluminense, que hoje jogou com alguns atletas que não são considerados, não jogam sempre, mas são considerados titulares. Nós somos um elenco que qualquer um pode jogar, né? E demonstramos hoje diante de um grande adversário. E o Palmeiras também tem um elenco que todos podem jogar, um time muito forte, né? Assim, eu sou suspeito de falar porque eu tenho muito carinho no Palmeiras, né? E para mim foi um jogo muito especial, né? Muito especial jogar diante de uma torcida que você tem um carinho, diante de um clube que você tem uma história legal, né? Então, assim, é uma vitória para mim marcante, apesar de ter sido um jogo na qual, como você mesmo disse, né? Não todos os titulares jogaram, né? Mas é um Fluminense e Palmeiras, é um clássico, né? Nacional, e isso realmente dá bastante confiança, né, para enfrentar o que vem pela frente, que vai ser, de fato, muito difícil. Tá aí, Felipe Melo também na zona de entrevistas do Maracanã, falando ao vivo aqui no Troca de Passe. Alex, você passou por isso inúmeras vezes, de um jogo importante de Campeonato Brasileiro no final de semana, com o jogo de Libertadores decisivo logo 2, 3 dias depois. Como é que fica a cabeça do jogador? É possível se concentrar nesse jogo do Brasileiro totalmente, sem pensar, por exemplo, no caso do Fluminense, no jogo contra o Argentinos Júnior, que acontece na terça-feira? Muito das vezes que eu pude participar, era se poupado quem iria jogar realmente na terça ou na quarta, né? Aconteceu isso na época do Inter, de Corinthians. Eu joguei 4 Libertadores, Sul-Americana, tudo. Então, tudo que é jogo eliminatório, próximo você vai ter que dar uma atenção. E o Felipe falou, e é verdade, o Argentino Júnior é um time muito bom, cara. É muito ajeitadinho. Eles têm uma maneira de ocupação de espaço, uma tranquilidade, uma lucidez além do espírito argentino que te exige muito, né? Então é óbvio que nenhum dos dois times, eu acho até que eles colocaram muito dos titulares em campo até, mas isso é uma análise que eles têm lá de momento. E ao mesmo tempo quem joga, igual o Fluminense que jogou em casa, o Palmeiras, por mais que venha com avião novo, né, aquela coisa do voo fretado, é uma viagem, né, Conrado? Então você tem essa locomoção sua. Então a questão do Fluminense hoje estar em casa também te mantém alerta para ver o que você vem fazendo e que você pode confirmar num jogo tão grande, contra uma equipe tão grande, para você poder levar para terça-feira. Conrado, eu sei que você preparou algumas coisas aí para a gente, para mostrar no tablet com análise tática desse jogo entre Fluminense e Palmeiras, né? Como é que você
começa, e com que você começa pra gente aí, Conrado? Até você perguntou sobre o Fluminense, né? Sobre as características que a gente ainda vê. Então, tem um lance aqui que claramente a gente pode ver isso, né? Bem característico do Diniz, inclusive, isso, né? Bem característica do Diniz. E tem a questão também do Zé Fosso, que é o Danielzinho que tá ali. Primeiro eu vou contar aqui, ó, quantos jogadores do Palmeiras estão ali marcando só no campo de ataque. Aqui a gente já vê 7. Ou seja, o Palmeiras subiu o tiro de meta pro Fluminense, subiu com todo mundo para pressionar lá em cima. Tá? Como a gente falou, tá todo mundo treinando para marcar isso. Aí aqui eu vou chamar a atenção para esse jogador aqui, ó. Quem tá saindo a bola é o Danielzinho, meio campo. Continue olhando pro Danielzinho. Vou até tentar ajudar aqui um pouquinho quando ele sair, ó. Vou botar uma luzinha aqui no Danielzinho, ó, para vocês não esquecerem dele. Cor iluminada. Ó. Saiu, tocou e saiu correndo. Foi lá pra lateral esquerda, ó. Aí aqui eu vou dar uma paradinha. E aí, primeiro, chamar a atenção que hoje, como jogou o John Kennedy, né, Alex, e o Cano, olha quem tá aqui nesse espaço vazio, né? Ele chamou a marcação pra lá, o Cano tá ali, cara. O Cano participar da saída. Tá aqui pra participar da saída. E continua, vários jogadores do Palmeiras ali na frente. Aí, ó, vou seguir aqui o lance. Olha quem escapou lá. Olha quem escapou aqui, cara. Danielzinho, que tava lá no Fábio. Ele bateu o tiro de meta com o Fábio, tá lá na frente. Olha o que aconteceu aqui, ó. Vou deixar passar mais um pouquinho. A marcação do Palmeiras já ficou quase toda pra trás. No campo de defesa do Palmeiras, aqui tem um 3 contra 3 agora, né? Tá chegando ali o Vanderlan, tá um pouquinho atrasado, mas aí já tá vindo o Samuel Xavier também. Mas enfim, pra organizar, vindo de trás, sempre teve essa característica, né? E aí, bateu um tiro de meta e criou uma jogada lá na ponta esquerda, né? Isso é Diniz na e tem que ser muito treinado, não é fácil esse tipo de saída, né, Alex? Que normalmente marca muito. O que é legal? Os dois times exigem muito do adversário. Né? E o Palmeiras numa marcação muito forte. Pode ver que muitos dos lances criados é numa roubada de bola. Que no futebol você pode criar com a bola ou roubando ela, né? Que é a hora que você faz essa transição. Então os dois times tiveram muitos lances desse jeito. E é bonito você ver o futebol desse jeito, para treinar, para executar e o adversário não conseguir pegar. Tem outro lance desse jogo, Conrado? Não, depois a gente vai mostrar do Inter e do Corinthians. Desse foi para mostrar essa saída de bola do Fluminense. Daqui a pouco a gente vai mostrar também a entrevista coletiva do Fernando Diniz, né? A respeito dessa vitória importantíssima que coloca o Fluminense no G4 do Campeonato Brasileiro. Uma vitória que serve também para trazer de novo a confiança para o torcedor do Fluminense, né? Que ficou meio naquela, será que o Fluminense vai chegar? Começou a ter alguns tropeços que não costumava. E o Fluminense parece estar, aos poucos, reencontrando o caminho da regularidade, principalmente. Faz parte. Outra coisa, nós temos que pensar que nós já estamos nos encaminhando para essa parte final do segundo semestre. O desgaste agora, emocional e físico, ele é gigante. Então, agora vem jogos, realmente segue sendo jogos decisivos e importantes. Então, nesse momento emocional, também nesses momentos decisivos que vão fazer muita diferença daqui para frente. Daqui a pouco o pessoal já está mais animado de novo, porque vai estar muito mais perto de encerrar o ano. É isso. Deixa eu dar uma lida aqui nas mensagens de vocês, aqui na hashtag troca de passes. O Fabio, deve ser isso aqui o nome dele. Muito obrigado por marcar minha infância honrando o escudo do Corinthians, Alex. Obrigado. Sucesso nessa caminhada. Mensagem aqui pro Alex. Aí tem o Nelson aqui, dizendo que está usando um filtro para quebrar a gemada. Ele bota um copo de vinho na frente da minha camisa aqui. Valeu, Nelson. Ele que é palmeirense. Eu gosto do Diniz, que ele lê tudo. Pode ser que ele vai ler seu comentário. A Adriana dá uma cornetada na gente aqui. Ela fala, essa bancada só fala das maravilhas do Palmeiras, ignorando que o Flu jogou sem o André e o Nino. Fala sério. Não só sem o André e o Nino, né? O Fluminense também jogou sem outros jogadores importantes. O Ganso, que entrou no segundo tempo. Sem o Keno, por exemplo. Entre outros, né, Conrado? Então, vamos de falar da maravilha do Diniz. Falamos da maravilha do Diniz, da jogada. Foi antes da jogada. O Rogério Abrão diz, na época do Alex era bem diferente. Hoje a molecada tem todo um staff. Muita gente por trás que auxilia. É por aí, né, Alex? Mudou nesse aspecto, né? Tem bastante gente. E outra, o profissionalismo está começando a vir antes. Os meninos, desde 2021, que eu cheguei na base do Corinthians, muitos dos meninos ali, desde o Sub-17, já tem estrutura de profissional para poder fazer treinamento e recuperação em casa. Então, é um bom sinal. Para que eles também... agora que você trabalhou no Corinthians, né? Agora que eu trabalhei lá de coordenador técnico na base, isso. Então está começando mais cedo a linha de você poder entender que é importante demais você ser atleta. É isso. Daqui a pouco eu leio mais... É isso aí, galera palestrina.
Obrigado por assistir o vídeo, e não esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E deixe seu like e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que posto aqui no canal. Compartilhe o vídeo para que mais palmeirense venha conhecer o canal Verdão de Coração. E venha ficar por dentro de todas as informações do nosso Verdão. Avante palestra! Tamo junto! Valeu!